ministrações muito produtivas, muito edificantes. Vamos ler com a ajuda de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo escreveu 2 cartas para os irmãos que moravam numa cidade chamada Tessalônica. E 2 cartas para esses irmãos da igreja cristã de Tessalônica. Então é o capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, aos que moravam em Tessalônica. Depois ele escreveu a segunda carta também. Mas nós vamos ler a primeira carta de Paulo, capítulo 5, aos Tessalonicenses. Era assim, meus irmãos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele preocupado com os frutos que o trabalho dele estava dando, né? Na plantação de igrejas, né? Onde eles passavam, onde o Senhor chamava almas, operava maravilhas, fazia curas, sinais, né? A Bíblia estava cumprindo aquilo que o Senhor Jesus falou para todos que fossem pregar a palavra, o Evangelho. Dizia assim, que esses sinais seguirão os que crerem. Que sinais? Os sinais destas coisas que eu mesmo fiz. O cego enxergou, o mudo falou, o surdo ouviu, o morto ressuscitou. Estes sinais seguirão os que crerem. Vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, falarão novas línguas, terão dons. E aí o apóstolo Paulo, depois que passava nas cidades, ele ficava preocupado em dar manutenção no aconselhamento. Aconselhar é muito importante. Agora vocês são tudo crente. Fica aí, se vira. E aí, irmãos, muitas dúvidas apareciam. E se deixar cada um fazer do seu jeito, vira um rolo, que ninguém entende mais nada. Então o apóstolo escrevia cartas para as igrejas, para que as igrejas se mantivessem naquela linhagem da verdade, na linhagem daquilo que Deus tinha dado para ele de explicar, de anunciar. O primeiro capítulo desse livro fala o sucesso do evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja, eram irmãos fiéis. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala como exerceu o seu ministério entre os tessalonicenses. Ele fala aqui nesse capítulo que ele homens, não foi buscar glória eu não vim aqui buscar glória de vocês, nem de outras pessoas. Nós não viemos aqui atrás de glória, nós viemos aqui para servir a Deus, né? Então, depois ele escreve, continua falando palavras de amor, de alegria para aqueles irmãos. Depois ele faz algumas recomendações, faz alguns comentários sobre Timóteo, que era seu companheiro. E ele faz um comentário a respeito da volta do Senhor Jesus e da ressurreição. Essa palavra, o capítulo 4 de Tessalonicenses, é muito lido em funerais, quando ele explica a respeito dos que dormem, dos que são recolhidos. E aí vem no capítulo 5, do verso 12 para frente, ele já está despedindo dos irmãos, preceitos diversos, votos de saudações. Ele já está saudando os irmãos porque ele está encerrando a carta. Então nós vamos começar no verso 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Vocês lembram, irmãos, que na hora da oração, o Senhor deu na boca do servo de Deus falar assim: Senhor, abençoa a tua serva que está à frente desse trabalho, dos irmãos que presidem, dos irmãos do ministério que estão tomando conta de nós aqui. Continua a leitura no verso 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis aos desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Verso 16. Regozijai-vos sempre. Regozijar significa sentir regozijo, prazer. Orai sem cessar. O Senhor deu de falar agora há pouco aqui a respeito da nossa, que as pessoas pedem oração para nós porque eles sabem que nós oramos muito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Então, aqui já está falando para nós que quem fica só reclamando já está fora da vontade de Deus, porque o que Deus tem de vontade mesmo é que em tudo eu agradeça, que eu agradeça por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19, não extingais o Espírito. Ai daquele coitado que fica falando assim, irmão, para de dar glória. Irmão, não precisa fazer esse barulhão que você faz, não. Para que isso? Ah, eu não preciso disso. Eu não preciso dessas coisas. Eu não sinto nada dessas coisas. Você sente umas coisas esquisitas. Aqui está falando assim, ó, não extingais, ou seja, não reprima o Espírito. Não repreenda, não prenda o Espírito. Deixa o Espírito Santo manifestar em você. Convide ele para manifestar na sua vida. Verso 20, não desprezeis as profecias. Se o apóstolo escreveu essa palavra, é porque o dom da profecia ia continuar manifestando no meio dos crentes. Ele não pararia jamais. Ele seria um dom ativo, ele teria serviço para fazer, porque novas almas vão chegando, e numa outra passagem diz assim, que se não houver profecia, o povo perece. Verso 21, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos em ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor. Amém. De novo, vou falar aqui. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus, Pai. Glória. Amém. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinem tudo. Retende o bem. Ou seja, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta para os irmãos, ele percebe o risco que igrejas distantes, não abandonadas, ele não abandonava as igrejas, mas ele ficava longe. Não tinha avião, não tinha carro, era carroça, navio, camelo, demorava para chegar, passavam-se dias, 15 dias viajando. Se ele ficasse sem ir a uma igreja 6 meses, 7 meses, 1 ano, sabe lá o que ele ia encontrar quando ele chegasse ali. Então, qual o conselho? Examinai tudo e retenham o que for bom. Ou seja, vocês estão liberados para viver, estão liberados para interagir com a vida e até mesmo com o mundo. Não amar o mundo. Você não vai achar na palavra nenhum versículo que diga que você deve amar o mundo. Mas também você não vai achar um versículo que te diga que você não deverá interagir, porque você vive no mundo. Não no contexto, não no sentido da palavra, no sentido da analogia da palavra, no sentido do contexto, que significa, cadê a irmã fulana? Ah, ela foi para o mundo. Não é nesse sentido. Você já entendeu o que eu falei. Cadê aquele irmão fulano, assim? Ah, aquele irmão lá foi para o mundão. Não, isso aí é outra coisa. Mas a hora que fala aqui, examinar tudo, retende o bem, é porque o apóstolo sabia que eu ia viver com pessoas que não teriam a mesma condição que a minha, de entendimento espiritual, de maturidade espiritual, de conhecimento da fé, conhecimento da graça do Senhor, o favor que Deus Pai fez conosco, nos perdoando e nos ajudando em tudo. Ele sabia que eu ia ter que conviver com gente ímpia, conviver com pecadores, conviver com discursos, falas, conversações, livros, teorias, fantasias, verdades, mentiras, coisas seriam ditas para mim, coisas que gostariam de tirar da minha cabeça e do meu coração as convicções que entraram dentro de mim depois que o Senhor me chamou, depois que o Senhor derramou sobre mim a sua graça. Então ele falou assim, ó, vocês não podem correr o risco de serem fanáticos. Está entendendo por que o apóstolo Paulo fala isso? Não examinar tudo, porque ele sabia assim, se eu demorar para chegar lá e não ensinar direito a esses irmãos,
Quando eu chegar naquelas igrejas, eles vão estar fanáticos. Eles vão achar que eles não podem participar de nada, que eles não podem andar na rua, que eles não podem conversar com os vizinhos, que eles não podem trabalhar com pessoas que não sejam da mesma fé. Eles vão fechar a cara para as pessoas. Eles vão ser assim, não, é só nós, só nosso grupo, só nossa casa, só nossa família, só nossa igreja, só nosso povo, só quem está junto com nós, só quem pensa igual eu penso, só quem fala igual eu falo, só quem anda comigo. Eles iam ficar restritos de uma tal maneira que eles iam começar a perder oportunidades, eles iam começar a ser pessoas que a própria sociedade já iria isolá-los, ou ia provocar um preconceito, ia provocar uma perseguição antes da hora. Então o apóstolo Paulo fala assim para eles, com muita inteligência e sabedoria da palavra: podem examinar, podem conhecer as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas só que vocês façam filtros, percebam aquilo que não te convém. Ele mesmo escreveu para os coríntios, olha, tudo me é lícito. É a repetição desse verso. Tudo me é lícito. Pode fumar? Pode. Mas por acaso é proibido fumar, irmão? Tem alguma lei que condena? É crime. Não vende na padaria? Não é uma droga lícita, liberada? É, irmão. Então pode. Qualquer um daqui está aqui nessa live nessa noite pode fumar. Mas só que qualquer um que está aqui nessa live não é qualquer um. Os que estão aqui nessa live falam assim, Senhor, de certo eu vou comprar um maço de cigarro, de certo eu vou ficar colocando aquela porcaria na minha boca e fumando, e soltando fumaça, jogando fumaça pro meu pulmão. O meu pulmão é para encher de ar, para dar um glória gostoso, para dar 2 glória gostoso, para falar em línguas, para pregar com a palavra. Eu quero ter um pulmão sadio, Senhor. Isso é uma coisa que faz mal para a minha saúde, me escraviza, é um vício que não convém. Mas é lícito, porque se não fosse lícito, não estava vendendo na padaria. Lícito significa que é legal, que tem legalidade. O apóstolo Paulo escreve com a sabedoria do Espírito. Ele não foi o Senhor não permitiu, não recomendou o isolamento. Ele recomendou que eu fizesse filtro. Retende o bem. Ou seja, o que for bom você pega. O que não for, joga fora. Joga fora. O que não for. Não, vamos lá, vamos aqui, vamos ali. Não, muito obrigado. Então você não é mais nosso amigo? Não sou amigo de vocês. Vou orar por vocês. Só que eu sou servo de Deus, sabe? E eu tenho, assim, umas convicções, eu tenho um pacto, eu tenho uma ligação com o Pai, eu não quero quebrar, eu tenho uma comunhão com Deus tão fina, tão essencial, sabe? Essencial no sentido de essência, tá entendendo? Eu tenho uma essência com Deus, eu não posso me contaminar, sabe? Para você não, vocês fica tranquilo, pode ir lá, pode fazer, pode bagunçar, pode fumar, pode beber. Eu acho que se eu tivesse junto, se acontecer comigo por perto, vocês não se incomodam. Se eu estiver por perto, vocês não se incomodem com nada, porque eu só sirvo para orar para vocês, porque eu tenho uma ligação, eu tenho um compromisso, eu tenho uma delicadeza, eu tenho um fino trato. Eu tenho um negócio com Deus. Depois vocês mesmos, sabendo disto, vão precisar de mim, e vão me procurar, e vão bater na minha porta, aleluia, e vão se lembrar do meu comportamento, e vão se lembrar da minha isenção, e vão se lembrar da forma que eu me comporto, e vão se lembrar do jeito que eu me aparto daquilo que afetaria o meu contato com Deus, e vão pedir orações para mim, como Deus já deu antes da oração aqui agora há pouco. Aleluia. Se eu me comportar igual a vocês, para que vocês vão pedir oração para mim? Quem que vai orar por vocês depois? Está entendendo essa palavra, irmãos que estão aqui reunidos? Oh, bem-aventurada a hora que nos reunimos aqui. E o Senhor está olhando para nós, está analisando cada um dos filtros que nós estamos fazendo. E existem filtros que são doloridos.
Existem apartes que nós fazemos, que nós temos assim dores que nos arrancam por dentro, que mexem com nossas entranhas. Existem coisas que nós temos que nos apartar, mas ali, a hora que a gente aparta da coisa, a gente também se aparta de alguém, a gente também se aparta de algum filho, a gente também se aparta de algum companheiro ou de alguma companheira, a gente fica distante e há um isolamento. E na hora que está acontecendo aquilo, a hora que eu estou fazendo o meu filtro, me dói e sobe em mim uma lágrima, uma dor. Glória ao nome santo do Senhor, porque eu me aparto, porque eu me contenho, porque eu retenho muitas vezes algum sentimento, por que não pregar nesta palavra que alguma carne sofre até por desejar aquilo que ela sabe que ela não pode, que ela já tem compromisso com Deus, e ela deseja aquilo que é para ela, porque ela está vivendo aquilo nesse mundo, esse mundo está atraindo e está tentando atrair com luzes que piscam e acendem e apagam, e com cheiros e com substâncias, e com coisas que atrasam a vida, e que dão a letargia na mente, na cabeça, e que tropeçam no linguajar, e coisas que parecem assim, por que eu tenho que ser tão diferente? Por que eu sou obrigado a ser tão diferente, a viver tão retido, a viver sendo de um jeito tão preso? Por que eu sou preso? Aleluia! Isso que está falando dentro da tua cabeça não é a tua alma. A tua alma está encolhidinha num canto, esperando uma palavra falar com ela, porque ela está sofrendo o filtro que você faz, mas a carne não quer concordar com aquele filtro. A carne quer debandar, a carne quer se juntar, a carne quer não. Eu só tenho aqui, gente, a minha dimensão é essa, eu vou ficar por aqui, vocês vão subir, alma, você vai, eu não vou, então eu quero curtir, eu quero aproveitar, eu quero viver, glória ao nome santo do Senhor. Por isso que a palavra nesta noite olha para você e fala assim, ó, se você lesse um pouquinho mais as Escrituras, você ia saber que o nosso espírito foi recriado e que houve uma regeneração, e quem nós éramos nós não somos mais, e às vezes a conversão não chegou ainda, e a regeneração não foi percebida, e o Senhor te fala por esta palavra nesta noite, eu vou te dar o conhecimento da regeneração, você vai pesquisar a regeneração, você vai descobrir que o teu espírito regenerado, glória ao nome santo do Senhor, é possível haver uma reconciliação da tua carne convertida, aleluia, com a tua alma sofrida num canto do teu coração, num canto do teu corpo, alma sofrida. Oh, alma sofrida! É com você que o Senhor está falando nesta noite. Eu estou vendo você combatendo um bom combate. Eu estou vendo você fedendo pólvora. O adversário deu tiros, atirou em você. Você está com a farda rasgada, jogado pelos lugares onde os soldados se abrigam, nas trincheiras, sofrendo detrimento, sofrendo dores. Porque você faz filtros, porque você conhece o teu inimigo de longe, mas você muitas vezes não está recebendo a colaboração da tua própria vontade, da tua carne. Há uma desavença, há uma descompensação. E o apóstolo preocupado com isso, para não achar ninguém fanático, quando ele voltasse, eu vou chegar lá, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode cabelo, não pode barba, não pode bigode, não pode brinco, não pode batom, não pode unha, não pode saia, não pode calça, não pode bermuda, não pode tênis, não pode chinelo, não pode exercício, não pode correr, não pode brincar, não pode sorrir, não pode nada. E vou achar um povo fechado dentro de casa, achando assim a vida espiritual uma chatice, o convívio com o Senhor Jesus uma tristeza, uma melancolia, porque só pensa com responsabilidade na salvação da alma, mas não consegue viver. Pensa na responsabilidade da alma, mas não consegue comer, não consegue dormir, não consegue sorrir, não tem regozijo. Como é que aqui fala, mistura tudo, regozijai-vos. Mas como é que eu vou regozijar se eu sou fanático? Como que eu vou regozijar se eu sou preso? Como que eu vou regozijar se ninguém deixa? Como é que eu vou regozijar? Como é que eu vou regozijar se me prendem? E eu sou obrigado a fazer coisas que eu não entendo, a viver coisas que eu não consigo viver. Eu estou mais sufocado do que livre. Isso é mentira. Orai sem cessar, orai sem cessar. Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graça. Eu vou agradecer por quê? Eu vou agradecer por quais coisas eu vou agradecer? Pelas minhas lágrimas? Pelas minhas provas? Pelos meus sofrimentos? Pelos meus desejos reprimidos? Pelos meus complexos? Pelas feridas mais profundas que eu carrego em mim? Por quais dessas coisas eu devo agradecer? Dai graças. Dai graças. Não dou graças. Não consigo dar graças. Não tenho nada para agradecer. O Senhor te fala por esta palavra. Palmas para você. Sinceridade. Tem uma sinceridade aí, hein? Glória a Deus. Meu Deus do céu, que sinceridade.
tá tudo frio, tá tudo gelado, tá tudo triste. Aleluia! Tá tudo ruim, tá tudo nebuloso. Senhor, o que está acontecendo? Examinai tudo, retende o bem, não extingue o espírito, não despreze as profecias. Aí vai chegando. Você está vendo aqui, ó, que vem vindo, dai graças, orai sem cessar, mas daqui a pouco começa a entrar no espiritual. Em tudo dai graças, é arroz, feijão, pão, comida, bebida, aluguel, conta, luz, água, telefone, terno, paletó, gravata, instrumento, órgão, viagem para lá, viagem para cá, coisas. Em tudo dai graças, pelas coisas. Eu estou dando graças pelas coisas, porque esta é a vontade de Deus. Eu estou dando graças pelas coisas, porque, para falar a verdade, as coisas espirituais eu conheço bem pouco até. Eu sei que eu não posso pecar, eu sei que eu não posso fazer aquele negocinho lá, aquela coisinha lá que não pode fazer, aquele negócio que não pode fazer, isso eu não posso fazer aqui. Aqueles negocinhos, tudo que o povo fala que eu não posso fazer. Mas esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então eu estou agradecendo pelas coisas, porque pelo espiritual, para mim, está difícil de entender o espiritual. Aí ele abre o espiritual agora, no 19. Não extingais o espírito, porque é ele que cuida desses negócios. Espiritual, espiritualidade. Uma palavra ligada na outra, que liga na outra, e que nós vamos vendo assim, que não tem carne aqui. Não extingais o espírito, é porque o espírito vai atuar exatamente nesta área deficiente da minha vida mancante. Aleluia. Aquela vida triste, aquela vida que não tem sentido, não tem significado, porque a conversão não acabou de chegar. Então o espírito tem trabalho para fazer na minha vida. Não tenha vergonha. Peça para o Espírito começar a fazer um trabalho agora, porque hoje, nesta noite, na pregação desta palavra, é a noite de destravamento de almas. Nesta noite, gente com o ouvido afinado na espiritualidade. Ó, a espiritualidade vai ser tão grande, porque nós estamos desprendendo o Espírito. Esteja livre entre nós. Nós cantamos agora, ô irmão, abençoe você que cantou do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Pronto, ele mandou até uma palavra que fala dele mesmo. O Espírito Santo vai destravar. E tem gente que, por causa da espiritualidade, da revelação e da sensibilidade, vai escutar barulho, sabe do quê? Barulho de correntes. Está escutando aí? Correntes caindo no chão. Vai escutar isso aqui, ó. Argolas. Eu creio, Senhor. No chão. Em nome do Senhor Jesus. Correntes caiam no chão. Argolas caiam no chão. Ora, o nome santo do Senhor. Prisões sejam abertas. Celas caiam no chão. Portas de ferro caiam no chão. Em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra de libertação para a tua alma. Você não pode ficar preso. Amém, Cadê o... Eu tenho que pegar os dois lados do teu lábio e desenhar um sorriso no teu rosto. Eu vou desenhar um sorriso no teu rosto nesta noite. Aleluia. Eu vou desenhar um sorriso nesta noite no teu rosto. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você tem que dar um sorriso hoje. Mas, Senhor, ainda não aconteceu o milagre que eu preciso. Ainda parece que não mudou nada ainda. Mas vai dando um sorriso já. Vai dando um sorriso já, porque eu já cheguei, te falo, Senhor. Eu já estou aqui, sabe? O Espírito Santo chegou com tudo. Porque já que você liberou para eu chegar, não extingar significa não extinguir. Irmão, porque se deixa. Tem gente com autoridade que quer... fazer assim, ó. Eu quero dar... eu quero falar... eu quero profetizar... Aleluia! 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 Glória ao nome santo do Senhor. Tem gente que tem autoridade, influência, e influencia, sabe? Esfria, tira o prazer, tira o gosto, mas estava tão gostoso, eu era tão inocente, eu era tão puro, eu era tão feliz, eu não sabia que não podia, eu não sabia que, sabe? Coisas que eu não sabia. Eu não sabia que isso não podia, não pode. Lenço branco não pode, porque tem o lenço branco, é pecado. Eu não sabia, mas eu tinha um lenço branco, eu estava tão inocente com o meu lencinho branco aqui. Nossa, então tá bom, então não pode. E vai o lenço branco, e vai o lenço rosa, e vai o lenço azul, e daqui a pouco a blusa rosa, a blusa vermelha, o sapato preto, aí a tinta não sei do que, e o anel não sei das quantas, e vai, e a unha, e vai, e o cabelo, e o nariz, e a orelha, e o olho, e começa a mexer, e você vai ficando triste.
vai ficando triste. Atinge profundamente o teu coração e mexe com a tua feminilidade, e mexe com a tua masculinidade, e mexe com o teu gênero, e mexe com a tua mente, e mexe com o teu coração. Sabe o que é isso? Lavagem cerebral. Aleluia. Glória a Deus. Deus é minha testemunha. Sentei nessa cadeira aqui nessa noite sem saber o que eu ia falar para vocês. Eu não planejei essa palavra. Deus é minha testemunha que não teve premeditação nenhuma. Mas o Espírito Santo foi trazendo na pureza, na singeleza, na simplicidade. E a hora que eu abri essas escrituras, eu não imaginava o que o Espírito Santo ia trazer para nós aqui nessa noite. Aí entrou no espiritual. Não extingueis o Espírito, ou seja, solta. Não desprezeis as profecias, ou seja, solta as profecias. Examinem tudo, ou seja, vivam. Pode viver, está liberado viver, irmã. Está liberado viver. Você que passou pela cabeça um sentimento negro, um sentimento de trevas, de desistência, de desânimo. Você já ouviu essa palavra. Por esses dias alguém pregou essa palavra e você ouviu. Você que está aqui nesta noite de novo, que sentiu um sentimento de desistência da vida, que se pudesse parava tudo, largava tudo, desistia de tudo. Não desprezeis as profecias, examinem tudo. Está liberado para viver. Pode falar bom dia, pode falar boa tarde. Se alguém falar paz do Senhor para você, você pode falar amém. Se alguém falar graça e paz para você, você pode falar amém. Se alguém falar paz de Cristo para você, você pode falar amém. Se alguém falar para você assim, eu te admiro, você pode falar, muito obrigado, sabe? Glória ao nome santo do Senhor. Olha, eu olho para você assim, eu vejo que você é uma pessoa diferente. Eu sou mesmo. Aí fala assim, examinem tudo e só pegue o que for bom. Só pegue o que for bom. Retenham o que é bom. Porque muitas vezes você vai ser brindado de brinde. Sabe? Você vai ser brindado. Muitas vezes, por causa de você ser quem você é, de se desprender e examinar tudo, sabe? E saber fazer escolhas, ir e vir, ir, não ir, ficar ou não, sabe? Gostar ou não, concordar ou não, ter opinião própria. Glória ao nome santo do Senhor. E no concernente à sua vida espiritual, ter opinião própria seria muito bom, desde que ela concordasse com as Escrituras. Desde que você não fosse daquelas pessoas que têm aquele negócio de eu acho. Sabe o que eu acho que Deus é? Eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo, eu acho que Jesus é isso, eu acho que Jesus é aquilo. Não, mas e o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre o que você pensa que é certo? Sobre aquilo que você acha, sobre aquilo que você está deixando acontecer com você de tal maneira que o único sentimento produzido até agora foi a tristeza. Você não está percebendo que tem alguma coisa errada? O único sentimento produzido até agora, a contrariedade, uma vida limitada. Você não percebe que você está arrastando uma bola nos pés? Você já viu aqueles desenhos animados antigos? Tinha muito no gibi. No gibi antigo tinha aquelas argolinhas assim no gibi do Pateta, do Mickey, de Faroeste. Os homens eram presos e as pessoas pegavam uma argola assim, colocavam na canela daqueles homens e tinha uma correntona, uma bolona, tamanho de uma bola de futebol assim, preta, de ferro. Eles ficavam ali fazendo ferrovia para os Estados Unidos. Mas nessa noite, se você crê, as correntes vão cair no chão. Glória ao nome santo do Senhor. O ferro vai cair no chão, as argolas vão cair no chão, porque o Senhor te fala por esta palavra. Eu não apareci na tua vida para que você fosse um prisioneiro, para que você fosse um encarcerado. Glória ao nome santo do Senhor. Eu estou soltando a tua voz nesta noite. Você quer dar um glória agora? Vamos dar um glória todo mundo junto aqui agora nessa live inteirinha. Não sei quantas pessoas tem, mas há um convite do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo fala assim para você: já que vocês me soltaram, já que vocês me liberaram, já que vocês não me extinguiram, já que vocês não estão desprezando as profecias que eu estou fazendo aqui, te fala o Senhor, já que vocês estão examinando tudo, estão retendo o que é bom e querem viver, então o Senhor te fala por esta palavra. Receba nesse momento uma força para dar um glória bem gostoso. Vamos dar um glória junto agora. 1, 2 e glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Então, glória a Deus, bem gostoso, porque nesta noite Ele te trouxe liberdade, trouxe libertação. Glória a E Deus. uma coisa e outra coisa é outra. Liberdade é uma coisa e libertação é outra. Ver é uma coisa e enxergar é outra. Ouvir é uma coisa e escutar é outra. E haverá em você discernimento. Você fará os teus filtros naquilo que você... Tem coisas que você vai escutar. E tem coisas que você vai dar ouvidos. Escutar, eu estou escutando os passarinhos nas árvores ali agora. Mas dar ouvidos, mas ouvir, eu estou ouvindo a palavra. A palavra está falando comigo. Até comigo que estou pregando aqui, eu estou ouvindo a palavra agora. Uma coisa é você ver, passar os olhos e ver. E outra coisa é você enxergar, você olhar assim, fixar os olhos e ler aqui, ó. A Marlene falou para todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estou enxergando. Aleluia. Levanta. Capítulo 4. Não fique mais prostrada. Não fique mais prostrado. Se respeite, te fala o Senhor. Tenha respeito por você. Se respeite. Respeite o teu corpo. Respeite o teu lazer. Respeite o teu descanso. Respeite os teus gostos. Respeite. Respeite as tuas preferências. Glória ao nome santo do Senhor. Respeite as tuas preferências. Respeite aquilo que você, as coisas que você faz apreciação. Porque o Senhor te fala por esta palavra, eu sei que em cada uma destas coisas que o Senhor está falando para você se respeitar, você já passou teus filtros. Nas tuas preferências, você passou os teus filtros. Nos teus gostos, você já passou teu filtro. Naquilo que você gosta de fazer, você já passou teu filtro. O filtro da palavra, o filtro do evangelho, o filtro, aleluia, que arranca as impurezas e impede que coisas sujas entrem para dentro da tua cabeça, no teu coração, da tua alma, para sair depois pela tua boca, coisa que não presta. Não, o Senhor já está tendo um bom diálogo contigo nesta noite, porque Ele sabe que Ele te ensinou, você amou aquilo que você ouviu do evangelho e aprendeu a fazer filtros. Você não tem a mente lavada. Glória a Deus. E se fez, ela acabou nesta noite, porque quem não extingue o Espírito limpa a tua cabeça e faxina e varre tudo que foi lavagem cerebral da tua cabeça nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, Senhor. De toda a aparência do mal. Parece que é mal? Tô fora. Não, mas não é mal, não. É só um negocinho assim, né? Uma coisa assim, não. Acha que é coisa ruim? Acha, não é coisa ruim, não. Não. Meu coração, meus olhos olharam ali, sabe? E parece que não está combinando muito com a minha pessoa espiritual, com o meu relacionamento. Eu quero, essa noite, eu tenho que orar. Todo dia eu oro. Vai que eu ajoelho essa noite e o céu fecha. Vai que eu ajoelho essa noite e eu fico surdo espiritual, eu fico cego espiritual. Não, eu quero a janela do céu aberta para mim. Eu quero ajoelhar sem culpa. Eu quero falar com Deus com alegria. Eu quero cantar um cântico. Eu quero sentar no órgão e tocar um hino gostoso e cantar bem gostoso com o meu violão, tocar e cantar. Eu quero que alguém toque para mim. Eu quero cantar gostoso. Eu quero falar em línguas essa noite ainda. Eu quero falar em línguas na madrugada. Eu quero estar com o Senhor. Não, os meus filtros são para isso, para que nada jamais, aleluia, interrompa minhas conexões com o céu. Dá glória aí a Deus agora, irmão. E a hora que ele encerra o aconselhamento, ele fala assim, ó, depois que eu falei tudo que eu tinha que falar, eu vou só arrematar dizendo assim para vocês, que o mesmo Deus de paz santifique em vocês em tudo, e todo o vosso espírito, toda a vossa alma e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmão? Lembra quando a palavra fala assim, ó, que a palavra de Deus é viva, como espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração? Lá em Hebreus. Divisão da alma e do espírito. O apóstolo Paulo falou aqui, ó, que o vosso espírito e a vossa alma sejam em tudo santificados, juntas e medulas, é o corpo. E o apóstolo Paulo falou assim, ó, e o corpo também, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Ou seja, na nossa fraqueza, na nossa imperfeição, aleluia. Porque o Senhor não está pedindo para ninguém ser perfeito. Ele só está pedindo para você ser santo. Talvez ser santo seja menos que perfeito, porque santo é apartado.
Santo é o que se aparta, é o que se reserva, é o que se preserva. A palavra santo significa aquele que se preserva, aquele que se aparta, aquele que é reservado. E nós somos um povo reservado. Nós somos um povo reservado para a salvação, para a vida eterna, para Cristo, para a sua glória, para o seu reino, para a sua vinda, reservados para a cidade santa. Como que alguém vai querer ser mais perfeito que o Senhor Jesus aqui? Não teve nenhum apóstolo perfeito. Apóstolo negou, apóstolo mentiu, apóstolo traiu, apóstolo. O apóstolo Paulo falou assim, ó, eu sou o pior dos pecadores de todos vocês, eu sou o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal toda hora eu faço. Miserável homem que eu sou. O apóstolo João falou assim, ninguém diga que não peca. Não diga que você não peca, porque você faz Deus mentiroso. Todo mundo peca. Mas todo mundo pode ser santo. Aleluia. Estou falando Bíblia para os irmãos. Não estou achando, não. Eu não gosto de achar. Tem coisa que está na palavra que eu ainda não conseguia absorver para mim ainda. Estou pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas o apóstolo João escreveu, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso também. Está entendendo a palavra? Então, nesta noite, nós vamos sair daqui como pessoas normais, como pessoas comuns, como pessoas que têm fraquezas, como pessoas que sofrem, como pessoas que pode ser tudo isso, mas que tem filtro. Que não compra qualquer gato por lebre, que não entra em qualquer coisa errada, não entra em coisa errada, não entra em malandragem, não perde tempo com discussões que não levam a nada, mas que se purificam e buscam prostrados a misericórdia de um Deus que pode fazer tudo pela sua vida. Então recebe essa palavra nessa noite, palavra da instrução. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Orem por nós, saúdem os irmãos, com ósculo santo. Eu quero que vocês leiam essa carta para todos os irmãos aí. Qual a preocupação do apóstolo Paulo? E lê para todo mundo, viu? Essa carta, conjuro-vos que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. Santos! A todos os santos irmãos. Esses irmãos aqui imperfeitos são chamados de santos irmãos. Esses imperfeitos aqui, que despreza as profecias, que não examina direito, que não retém, que não sabe reter o bem, e que às vezes não abstém da aparência do mal, que erra toda hora. Lê para todos os santos irmãos, para que ninguém fique fanático e para que ninguém fique carnal, para que ninguém fique liberal, sabe? Jogado para as traças. Para ele, tudo pode, tudo pode, tudo pode. Não se esforça para nada. Não faz filtro. Não faz filtro. Está entendendo a palavra? Recebe do céu, este é o conselho que o Senhor nos traz nesta noite, guarda no teu coração, e é como o apóstolo Paulo recomendou aqui, ó, vos conjuro que esta epístola seja lida por todos os santos irmãos, comente esta palavra com a tua família, com os teus filhos, com quem precisa, com os teus companheiros de trabalho, comente esta palavra, fala, olha, o Senhor falou com nós todos, o irmão, até o irmão que estava pregando, ele aprendeu mais do que nós tudo, não ensinou nada, ele só aprendeu junto com a gente. O Espírito Santo foi liberado o Espírito Santo para nós na hora da oração, na hora do louvor, na hora dos cânticos, e o Espírito Santo esteve entre nós para nos ensinar. Esta é a palavra, Deus para sempre seja louvado. Amém. Glória a Jesus.